Olá pessoal, vamos ver agora como que a gente faz um limite de um polígono inserido no QGIS coincidir com o limite do outro polígono. É o que o QGIS chama de opções de ajuste. Vou mostrar para vocês alguns cuidados que a gente tem que ter com a digitalização. Vamos fazer essa outra casa aqui que eu vou exemplificar. Perceba primeiro que essas são edificações independentes, né? São telhados independentes, a gente percebe pelo tipo de arquitetura, que são casas diferentes, então por isso a gente vai identificá-las separadas. Né? Por mais que na imagem a gente perceba que os telhados estão se tocando, mas vão ser três elementos, três polígonos diferentes, porque lá em campo, se a gente for lá, a gente vai ver três edificações diferentes. Então vamos fazer essa mais ao sul. Vamos ali no botão adicionar nova feição. Para adicionar uma nova feição, uma nova edificação na nossa interpretação. Percebam aqui, ó, enquanto eu estou editando ainda, me surgiram duas cruzes verdes. Eu vou aproximar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aparecendo duas cruzes verdes. Essas cruzes estão me indicando um erro topológico. Estão me indicando que eu estou criando um elemento que topologicamente ele vai ter algum erro. E que neste caso é um erro de uma sobreposição. Um polígono vai ser um elemento que não se cruza sobre ele mesmo. Então ele está me indicando ali, o sistema está me indicando que se eu aceitar esse polígono do jeito que está, ele vai criar um polígono com um erro topológico de sobreposição. Né? Se a gente continuar a digitalização, vai chegar um momento que ele vai perceber que essa sobreposição... criei um novo ponto, novas sobreposições foram identificadas. Quando eu criar esse novo ponto aqui, elas deixaram de ser identificadas, o erro não existe mais. Então tomem cuidado na digitalização sempre para não haver sobreposição de elementos. Vou dar um OK, inserir esse elemento. Ele já adotou as características da camada. Então, tome cuidado para não haver sobreposição. Vou dar um outro exemplo aqui, criando um elemento errado, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu vim aqui, deste segundo ponto, cruzar para lá e retornar agora para o lado direito, percebo que eu inseri um polígono cruzando sobre ele mesmo. Era para ser um retângulo, só que a gente pegou dois lados dele, como se a gente tivesse girado, e fez o polígono cruzar. Quando se for calcular a área desse elemento, ele vai dar a área desses dois triângulos que estão fechados, não do retângulo. Então, sempre a gente tem que tomar cuidado. Fiz o polígono errado, não tem problema. Vamos lá selecionar aquele polígono. Olha só, ele vai dar essa área no cálculo de áreas, e não é essa área do elemento que está por baixo. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado de, quando aparecer aqueles erros, delete no teclado, delete. Quando aparecerem esses erros dessa forma aqui, esse X verde durante uma edição, isso indica que eu estou cruzando o polígono, e se eu vou aceitar ele daquela forma, vai dar um erro de topologia. Cancelei e vamos inserir esse novo telhado aqui, essa nova edificação. Percebam, gente, que aqui, pelo que a gente consegue interpretar pela imagem, eu tenho um novo telhado, que identifica uma nova edificação, e ela está, apesar de ter aquela sombra, eu percebo que esse telhado está junto ao outro telhado. Então, é como se essas linhas compartilhassem a linha do telhado da casa ao norte e a linha do telhado dessa garagem, vamos imaginar que é uma garagem, estejam compartilhando uma parede. Então, neste caso, se eu for inserir o elemento aqui sem nenhum cuidado específico, eu vou inserir o elemento, vai ser aceito, mas aquelas linhas ali, que lá em campo a gente percebe interpretando a fotografia, que elas são coincidentes, aqui na minha interpretação também não estão coincidentes do jeito que eu inseri. Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de inserir, neste caso, interpretar edificações que compartilham a mesma parede e em habilitar as opções de ajuste para fazer o limite de uma linha coincidir com o limite da outra. Vou apagar essa minha edificação errada e as opções de ajuste a gente vai encontrar aqui, no menu Configurações.
ali no menu configurações, a última linha, opções de ajuste. Clicando na opção de ajuste, ele vai me trazer uma janela que ele chama de opções de aproximação. Como que eu vou fazer o meu ajuste da próxima linha que eu vou inserir com a linha que já existe? Primeiro, eu tenho que escolher qual camada que essas linhas estão. Eu quero fazer a opção de ajuste a qual camada? A gente está editando a camada de edificações, então eu vou identificar aqui a camada de edificações e vou habilitar ela para opções de aproximação, ou seja, aqui eu digo que eu vou fazer a aproximação nesta camada. Eu posso selecionar várias camadas simultâneas, mas se eu precisar fazer a opção de aproximação nela. Quando a gente não precisa, é melhor não, vamos deixar ela desligada, porque senão vai atrapalhar durante a edição. Então vamos fazer a aproximação, estamos configurando a aproximação na camada edificações. Qual é o modo de aproximação que eu vou utilizar? Tem três opções, ou ao vértice, ou ao segmento, ou a ambos, ao vértice e ao segmento. Se a gente selecionar ao vértice, toda vez que eu me aproximar do vértice, ele vai atrair o ponteiro de edição do polígono para aquele vértice. Se eu seleciono ao segmento, ele vai fazer essa atração apenas ao segmento, não especificamente ao vértice, mas a qualquer ponto ao longo da linha. E se eu habilitar em ambos, tanto ao vértice quanto ao segmento, tanto quanto eu me aproximar do vértice quanto do segmento, vai acontecer a aproximação. A tolerância é qual é a distância em unidades do mapa que eu tenho que me aproximar para que a aproximação, a atração do pixel se torne ativo. Para essa edição que a gente está fazendo, 1 metro de tolerância eu acho que vai ser um tamanho suficiente. Então a gente coloca como unidade do mapa, já vai ser o suficiente para o nosso trabalho de edição. Feito isso, vai no botão aplica. E, vamos mudar aqui, em vez de a gente usar o vértice ao segmento, vamos apenas ao vértice. Volto lá e aplico novamente. Para a gente entender bem a opção, depois a gente volta e habilita o segmento se for necessário. Vamos pensar primeiro no vértice. Feito isso, dando OK, a gente consegue agora começar a fazer a edição dessa nova edificação. Percebam que eu me aproximo um pouco do vértice, eu me aproximei a uma distância um pouco maior de 1 pixel, 2 pixels talvez, ele já me atrai lá para o vértice. Então eu dei um clique longe do vértice, mas quando o sistema colocou o início lá do meu polígono, ele já colocou no vértice. Neste caso aqui agora eu preciso, se eu vim pelo sentido horário, vamos no sentido anti-horário primeiro, então eu vou aqui, do lado esquerdo. Olha só, eu tenho 1 metro, está me atrapalhando na edição, porque onde eu vou precisar clicar nesse canto aqui, ele já está puxando lá para o vértice. Então, se eu clicar, ele vai inserir um outro ponto em cima do mesmo vértice. Então, eu vou ter que diminuir essa distância de aproximação. Tá? Com 1 metro está longe demais, tá longe demais, né? Eu vou trazer para meio metro, metade do tamanho. Vamos voltar lá, tá vendo que agora ele me atrai, mas uma distância muito mais próxima. E agora eu consigo continuar editando. Vou no sentido anti-horário, ele já identificou o vértice, vou lá no próximo vértice, identificou o próximo. Aqui, pelo jogo de sombra, pelas sombras dos pixels, eu vejo que esse telhado ele está acabando aqui, ele está vindo para cá, e aqui ele vem para cá. E eu posso retornar lá agora. Agora eu preciso fazer uma aproximação ao segmento, não ao vértice. Então eu vou voltar lá na janela de opções de ajuste, vou habilitar ao segmento e ao vértice e vamos ver se vai funcionar direito. Então aqui tá no segmento, perfeito. Por qualquer ponto que eu clicar, aparecendo aquela cruz rosa, me indica que ele está me aproximando ao segmento. E se eu me aproximar a 1 metro do vértice, ele me puxa lá para o vértice. Então a gente pode trazer para cá agora, clicando. Botão direito para confirmar a inserção. Ok. Meu elemento está inserido e os vértices estão... As linhas, né? Essas duas linhas, elas estão sobrepostas. São dois elementos distintos. Posso selecioná-los. Vou selecionar esse aqui, e posso selecionar o outro. Percebe que são dois elementos distintos.
Mas eles compartilham, esses dois elementos, eles compartilham a mesma linha, porque a gente utilizou a opção de aproximação. Eu estou vendo aqui, ó, nesse canto, tem um erro de edição. Se eu quiser editar, só para lembrar, né, ferramenta de nós, a gente consegue reposicionar ele para nova posição. Certo? Então sempre tem que tomar esse cuidado. Quando as casas, as edificações compartilham a mesma parede, eu tenho que sempre habilitar essas opções de aproximação e ajustar uma linha com a outra. Eu não posso fazer, de fato, duas edificações se sobreporem, não identificando na fotografia. A gente não consegue enxergar essa sobreposição. Então a gente sempre vai identificá-la como elementos distintos. Não esquecendo, no final da edição, salvar a camada, né, salvar a camada vetorial, e também é importante salvar o projeto. A gente salvando o projeto, ele sempre vai salvando conforme a última visão, o último zoom que foi dado. Continuando a interpretação, né? Então aqui, ó, vou descer mais um pouquinho no meu vale, já vejo que tem uma outra edificação aqui embaixo. Talvez essa árvore está cobrindo parte da edificação, mas eu percebo que é uma edificação aqui, ó. Então vamos identificá-la, vamos selecionar aqui, vamos lá no botão adicionar feição e vamos identificar o vértice dessa edificação. A área que está sob a árvore eu não consigo enxergar, então o correto, né, é a gente passar por fora. Mas como aqui está bem claro que essa edificação é uma edificação retangular, o Ctrl Z nesse caso não funciona, gente. Olha só, se eu der um Ctrl Z, ele não vai voltando os vértices. Eu vou ter que cancelar esse elemento e começar ele a interpretação novamente. Mas como eu estava dizendo aqui, ó, a gente percebe que é uma casa em duas águas, né? Provavelmente é uma telha brasilite por essa coloração aqui. E por isso que elas têm sombras diferentes, elas têm tons diferentes, porque uma face está virada para o sol. Ela nesse canto aqui ela é retangular, no canto noroeste ela é retangular. Provavelmente aqui no canto sudoeste ela também é retangular. É que essa árvore está se projetando sobre o telhado. Nem sempre a gente pode inferir dessa forma, né? Tem outras situações, por exemplo, aqui, ó, deve ter uma edificação, algum telhado, mas boa parte disso aqui está da sombra das árvores, a gente não consegue. Eu não consigo identificar, pelo menos. Neste caso, a gente vai identificar o que a gente consegue enxergar e o correto é a gente ir a campo dar uma verificada no que tem ali exatamente. Nem tudo é possível ser identificado através de fotointerpretação. Mas no caso dessa casa aqui, eu vou inferir que realmente aquele canto é um canto com um ângulo aproximado de 90 graus. Então eu vou botar a projeção da casa lá por baixo da árvore. Aqui, confirmei. Ok. Identificamos, posso voltar ali depois e editar esses vértices. Aqui, como eu falei, ó, tem uma outra, mas eu não sei onde é que está o resto dela, não dá para ver nessa fotografia. Vamos deixar aquele pontinho, aquele retângulo só identificável na fotografia como polígono. Se precisar de uma corroboração lá em campo, se for necessário, a gente vai, mas na interpretação da fotografia não tem milagre que a gente possa fazer. Aqui realmente eu fico bastante em dúvida, mas me parece também que é uma edificação com um telhado com várias águas e algumas árvores projetadas. Valia uma validação lá em campo. Isso depende muito da área que a gente está pegando, né? Aqui no início desse rio aqui, a gente está bem lá no alto do Morro da Cruz, aqui, em torno da altitude 100. Então aqui começa a urbanização, então tem bastante floresta ainda, né? Boa parte, muitas das casas estão por baixo da floresta. Mas se for ver mais no centro da cidade, não vai encontrar muitas árvores assim tapando. Aqui eu vejo uma outra edificação, vamos adicioná-la. Também ela está dentro da app. Todas essas edificações que eu inseri, não esqueço de salvar, cada uma delas vai virar lá na tabela de atributos, ó, vamos lá no botão tabela de atributos, clica ele, ó, cada uma desses polígonos vai virar uma linha na tabela de atributos. Deixa eu minimizar um pouco ela aqui. Cada uma delas vai virar uma linha, né? Cada elemento daquele lá virou uma linha dessa daqui. Se eu, por um acaso, vim aqui selecionar uma edificação dessa, voltando na tabela de atributos, ó, ele já seleciona a linha me indicando qual que é aquela edificação que eu selecionei. Posso fazer o contrário também, seleciono
um elemento aqui na tabela de atributos, clicando sobre o número da linha, e essa edificação selecionada na tabela automaticamente aparece também selecionada lá na área gráfica. E assim vamos continuar fazendo a interpretação. Na tabela de atributos eu tenho o número de linhas, eu por enquanto aqui identifiquei 6 edificações, a nossa proposta é identificar pelo menos 50 edificações. Eu vou indo em direção a Jusante do Rio, encontrando outras edificações que estejam dentro da área de preservação permanente. E esse encontrar é procurando visualmente mesmo. A melhor forma de a gente identificar, a melhor maneira de fotointerpretação é humana, né? Não tem computador que faça esse serviço melhor do que nós. Existem maneiras de automatizar, isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas como o nosso olho para identificar esse tipo de coisa não tem. Eu vejo aqui um terreno que parece uma quadra, um descampado, não é uma edificação, mas logo aqui no lado eu já vejo edificações dentro da APP, a menos de 30 metros da APP. A qualquer momento a gente pode vir aqui e medir, ó, a posição do rio marcado na ortofoto. Essa linha azul, eu vou medir a distância da linha azul até aquela edificação, deu 9,32 metros. Beleza, vamos identificar ela, porque ela está dentro da área de preservação permanente do rio. E assim, gente, nós vamos fazendo de todas as edificações que a gente encontre dentro da APP do rio. Daqui a pouquinho a gente vai ver, e vocês vão perceber, que talvez essa resolução espacial da ortofoto, ela não seja, 40 centímetros no caso, ela não seja a ideal para a gente fazer esse tipo de trabalho, para a gente encontrar exatamente os limites das edificações. Mas pensando em escala, pensando que a gente tem essa ortofoto do estado inteiro, a gente acaba ganhando muito em escala, né? Porque a gente tem disponível isso do estado inteiro de Santa Catarina. E depois, se a gente quiser se aprofundar em alguma área, a gente pode procurar uma base cartográfica numa escala maior, numa resolução espacial melhor. Tá certo, gente? Não esquecendo de salvar camada e salvar o projeto. Um grande abraço e até mais.